Se você está chegando neste vídeo no final do ano 2025, começo de 2026, ou até em algum outro momento do tempo, eu quero te falar que trabalhar com consultorias financeiras é uma excelente ideia e esse vídeo é sobre isso. Eu vou te mostrar e vou te provar por A mais B que existe um movimento, não só no Brasil, mas no mundo, que aponta para o trabalho do consultor financeiro independente. Ao assistir o vídeo e ao final dele, você vai saber exatamente que oportunidade é essa, como você pode explorar essa oportunidade e como é que, a partir desses dois últimos pontos, você vai conseguir conquistar os seus primeiros clientes de consultoria, quem sabe ainda no final do ano 2025 ou começo de 2026. Então, para acompanhar esse conteúdo de ponta a ponta, o meu convite é para que você fique no vídeo até o final. Para que eu não esqueça de fazer o checkpoint aqui do marketing, eu vou pedir para que desde já, você que acompanha nossos conteúdos, você acione o sininho, caso você não seja inscrito no canal da Tech Finance. Vou pedir para que você deixe a sua curtida, nos dê esse voto de confiança. E também dizer que, se chegar na metade desse vídeo e você estiver satisfeito com o conteúdo que você está assistindo, você vai lá no Instagram e você vai procurar a conta Diogo M. Leandro, para poder dividir comigo um pouco da tua percepção. Tá? Vai lá no direct e fala: pô, Diogo, eu acho que a tua defesa sobre o trabalho com consultorias financeiras independentes faz muito sentido, por esse motivo, por esse outro motivo e por mais esse. Ou dizer assim: cara, eu assisti, mas eu discordo desse ponto e desse outro ponto. Tá? As linhas de pensamento são super bem-vindas, eu estou de peito aberto para te ouvir. Temos um combinado, sim ou não? Espero que sim. Então aí sim, vamos para o conteúdo. Então, a primeira coisa que eu acho que é legal de evidenciar, quando a gente fala de movimentos de mercado, quando a gente volta um pouco no tempo e olha para o que aconteceu nos anos 2000, no Brasil especialmente, a gente teve um fenômeno que foi chamado pelo mercado financeiro de o fenômeno da desbancarização. Então, quando você vai lá para o senhor José, que construiu uma vida financeira a duras custas, com muito suor, construiu o seu patrimônio. O senhor José, ele tinha uma conta no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Banco do Brasil, num grande banco, e era lá que estava o dinheiro do senhor José. Até que, em algum momento do tempo, lá nos anos 2000, apareceu uma pessoa bem vestida, com um colete. Esse colete ele poderia ter o nome de qualquer corretora, mas à época, acho que a XP foi a grande precursora desse movimento. Neste momento do tempo, esse assessor, este consultor, vai até o senhor José e fala: senhor José, eu sei que o senhor tem uma conta hoje no Banco do Brasil e que essa conta ela atende às suas necessidades, mas perceba, enquanto o senhor, dentro do Banco do Brasil, só pode escolher ativos que estão no banco, na minha plataforma, que é uma plataforma aberta, o senhor tem um mercado à sua disposição. Se você me der a oportunidade de eu te apresentar o meu trabalho, você vai perceber que as suas chances de construir patrimônio com melhor performance aqui é muito maior do que no banco onde você está. E aí a gente teve o senhor José não migrando 100% do patrimônio, mas uma parte dele para este novo modelo de assessoria de investimentos. As pessoas elas foram olhando para o modelo do mercado financeiro tradicional e entendendo que nesta nova pernada, nessa janela que se abriu, existiam mais oportunidades, houve um processo de migração desse patrimônio pessoa física para as assessorias de investimento. E isso aconteceu. Qual olhando para o que nós acreditamos enquanto tese, o próximo grande movimento que não só já começou a acontecer, mas já aconteceu fora do país. Quando a gente fala de mercado financeiro, o mercado internacional, sobretudo os Estados Unidos, são uma grande referência. Primeiro acontece lá para depois chegar aqui. Então, da mesma forma que há alguns anos a gente olhou para este movimento que a gente chamou de desbancarização, aqui na Tech Finance nós fincamos esta bandeira há alguns anos e nós defendemos a tese de que a próxima grande movimentação no mercado financeiro é uma movimentação a qual nós damos o nome de descomissionamento. E eu vou explicar isso aqui para você. Quando a gente olha para as profissões do mercado financeiro tradicional, no contexto no qual estamos inseridos hoje, no Brasil, 2025, nós temos as figuras tradicionais. Eu tenho o gerente do banco, eu tenho o assessor de investimento, eu tenho também, por exemplo, o corretor de seguros. E o grande problema, no qual muitas vezes esses profissionais estão inseridos, é num conflito de interesses que faz com que, como a minha remuneração
como profissional do mercado financeiro, ela parte das comissões que eu recebo pela indicação dos produtos que eu ofereço aos meus clientes, em algum momento do tempo eu posso estar conflitado entre recomendar um produto que me paga uma comissão muito maior em detrimento de um outro que de fato seja melhor para o senhor José, por exemplo. Né? E este conflito faz com que a gente acredite que com o cliente médio de banco e de assessoria de investimentos mais conscientes sobre o tema, não só o próprio cliente, como os profissionais do mercado, eles vão aderir a um movimento que é o movimento de descomissionamento, né? Que é como acontece lá nos Estados Unidos e em outros mercados mais desenvolvidos. Em vez de eu contar com um profissional que está vinculado a uma instituição, né, o que faz com que ele esteja inserido nesse conflito por um princípio de mercado, é assim que funciona e é difícil que esse mercado mude. A gente tem esse movimento que lá fora já existe e que faz com que esse profissional que atende o cliente, né, a família, ele seja um profissional independente. Né? Lá fora tem até uma terminologia em inglês que chama RIA, né, que é o profissional independente. E a gente entende que este movimento ele já começou no nosso país e ele tende a ganhar ainda mais força ao longo dos próximos anos. Então, em vez de o cliente médio, né, o cliente pessoa física comum, como a gente chama aqui na Tech Finance, ele contar com a orientação do gerente bancário ou ele contar com a orientação do assessor de investimentos para tomar decisões financeiras, ele vai preferir, porque indiscutivelmente este formato é melhor para o cliente, ele vai preferir contar com um profissional independente. Primeiro porque no modelo que a gente defende, que a gente prega, esse profissional independente ele não está inserido nesse conflito de interesses, porque no modelo de precificação que a gente defende, o cliente ele sabe exatamente quanto paga, então você não tem mais essa zona cinzenta das comissões que ele recebe pelos produtos. Eu vou explicar daqui a pouco como é que a gente olha para isso. E depois, esse profissional ele não trabalha para a instituição A, B, C ou D, ou seja, eu não tenho exclusividade com nenhuma instituição. Eu, de forma independente, utilizo a força de competição do mercado para servir ao cliente. E isso, para a pessoa mais importante, que é quem senta na cadeira, que é o cliente, tem muito valor. Mesmo que, muitas vezes, na média, esse cliente ele não esteja atento a este movimento de mercado, se você tiver a oportunidade de sentar com qualquer pessoa que conta com orientação financeira no modelo tradicional para poder defender um posicionamento independente, assim como aconteceu com o senhor José, que ouviu o profissional vestido com colete da XP há alguns anos atrás falando que o modelo de investimentos em mercado aberto era muito melhor do que o modelo no qual ele estava inserido, a gente acredita que essa pernada do descomissionamento nada mais é do que o novo modelo de profissional do mercado financeiro que será imbatível em algum momento do tempo. E 2026 a gente entende que é o ano para que isso aconteça. Sob a mesma premissa de que muitas vezes esse movimento começa fora do país e depois chega no Brasil, eu trouxe algumas pesquisas, eu vou disponibilizar o link dessas pesquisas caso você queira aprofundá-las na descrição do vídeo, mas eu vou trazer aqui um pouco do que essas pesquisas nos trazem como conclusão. Tá? Então, a primeira delas é um relatório não nacional, mas global, mostrando que o mercado de consultorias financeiras ele deve crescer ao menos 6% ao ano até o ano 2030. Depois, existe uma outra pesquisa que aponta que, em linhas gerais, pessoas comuns estão buscando conselheiros humanizados, personalizados, mesmo com a ascensão de robôs de investimentos. A gente ouve muito falar sobre isso. Poxa, a inteligência artificial está escalando, você tem diferentes soluções sobre o tema, mas para a orientação do que funciona melhor para a minha família, nada vai substituir o olho no olho e o toque. Você não consegue produzir o mesmo nível de confiança num robô, numa máquina, do que quando eu tenho um ser humano que tem as credenciais que tem a história que possui me orientando sobre as minhas finanças. Então isso faz muita diferença e continuará fazendo ao longo do tempo. Está respaldado por pesquisa. E por fim, tem um outro estudo que mostra que a tendência para este mercado é que haverá uma falta de consultores para atender a demanda que vai subir. Isso aqui abre uma oportunidade de pessoas que tomam a decisão de entrar agora vão surfar essa onda. E mais uma vez, você vai perceber pelos links que todas são pesquisas de fora do país. Na medida que isso vai chegando ao Brasil, já aconteceu lá fora, e isso é só mais uma evidência de que quem aproveita essa oportunidade agora
tende a surfar uma onda muito positiva pensando no que acontece no nosso país daqui para frente. Olhando para o que acontece em 2026, e a gente vem praticando isso aqui há alguns anos na Tech Finance, a gente entende que existe um movimento de mercado e a grande pergunta é, se eu tomar a decisão de trabalhar com consultorias financeiras, Diogo, como é que eu aproveito esse movimento? Como é que eu, além de ajudar pessoas a cuidar do próprio dinheiro, como é que eu construo receita? Como é que eu monto um negócio? Mesmo que eu não tenha dedicação exclusiva, mesmo que eu não tenha tanta experiência, né? E aqui vai como a gente encara isso aqui, olhando para um método de vendas de consultoria da Tech Finance e como a gente entrega essa consultoria também. Então, a gente entende que existem duas grandes fontes de receita para o consultor que, mais uma vez, quer fazer disso uma prática, não a partir de 2026 necessariamente, mas a partir de agora, assistindo esse vídeo. De repente você está inspirado aí e fala, cara, vou começar. Como é que eu ofereço o meu serviço? Né? Como é que eu construo receita a partir da venda do meu conhecimento em finanças? E aqui a gente vou dividir isso aqui em dois grandes grupos, tá? O primeiro deles é a venda do que a gente chama aqui na Tech Finance de projeto de consultoria financeira. E, além do projeto, a venda também do acompanhamento anual, do serviço de acompanhamento. Então, olhando para o método, eu vou abrir daqui a pouco a Tech Finance para te mostrar como é que funciona por dentro. E o que é que a gente tem como premissa? O consultor, ele pode e deve cobrar pelo projeto de consultoria, que nada mais é do que montar o plano financeiro daquela família ou daquela pessoa. E, junto com esse plano financeiro, eu também tenho o que a gente chama de serviço de acompanhamento. Quando você soma esses dois, por método, a gente cobra no mínimo R$ 4.200. Esse valor ele pode ser maior do que 4.200. Olhando para a prática de consultoria, dá para olhar para um ticket médio aqui de cobrança do serviço na casa dos 7, 8, 10, 12, vendemos consultorias de R$ 20.000, olhando para como a gente entrega. Mas o mínimo, né, e é prudente olhar para o mínimo, tendo em vista que você vai começar esta profissão, é de 4.200. E a lógica da entrega dessa consultoria é olhar para a construção de um plano que o cliente executa e você acompanha esse cliente na execução do plano. Então, os R$ 4.200 de investimento, eles podem ser renovados após um ano e ele é dividido dessa forma. Eu primeiro entrego um plano e depois eu acompanho a execução desse plano ao longo dos próximos 12 meses. Então, a gente olha para este formato de entrega de consultoria. E aí, o segundo grupo de receita, que é muito interessante, você vai perceber como isso aqui é contraintuitivo, é a receita que se faz a partir da contratação de produtos que surgem em virtude do plano que é desenhado. Então, até uma pausa aqui, um breve comentário, perceba como isso é inverso ao que hoje acontece no mercado financeiro. Você vai no gerente do banco, e aí talvez tenham colegas aqui de mercado que sejam gerentes, que sejam assessores de investimentos, então não personalize, né? Isso aqui é um pouco sobre a prática de como o mercado funciona hoje. Mas você vai no gerente do banco, e o que é muito comum? O cliente, ele tem um atendimento específico de acordo com o padrão dele dentro do banco e muitas vezes para bater a meta, o gerente ele tem que vender um título de capitalização, um seguro para que o cliente fique isento da anualidade da conta. Como assessor de investimentos, eu vou te ligar às vezes para te oferecer um produto que está em campanha para poder ganhar um Alexa, viajar de cruzeiro. Então, perceba, existe uma orientação clara para produto. E na lógica do que é um bom consultor financeiro independente, a gente inverte isso. Primeiro eu monto o planejamento e a consequência de um bom plano é aderir a produtos financeiros. Então, se eu tenho, por exemplo, uma família que conta comigo e eu percebo que a pessoa que provê nesta família não tem um seguro de vida e eu tenho um plano para poder construir patrimônio ao longo do tempo, é prudente, a depender da situação, que essa pessoa contrate um seguro. Então, mas percebe a diferença aqui? Eu não contrato um seguro na partida para poder ajudar o meu gerente. Eu contrato o plano e eu pago por esse plano, e a consequência do plano é a adesão a produtos financeiros. E aqui a gente passa por investimentos, por seguro, por previdência, por crédito, por diferentes produtos financeiros. E isso responde ao planejamento. E isso consiste na segunda fonte de receita do consultor. Eu recebo para poder montar o plano, o que é muito legal, porque é uma receita de curto prazo que é importante para a construção do negócio de consultoria. E eu vou formando carteira, especialmente em investimentos e em seguros, do cliente que me contrata dessas soluções
E isso, para o meu negócio, é uma receita muito saudável, porque é uma receita que constrói carteira, que é ultra recorrente, que é previsível e faz esse negócio crescer com muita saúde. E aí, falando sobre essa segunda fonte de receita, o grande cuidado que um consultor financeiro independente precisa ter na hora de contar com esses parceiros que fazem investimentos, que fazem seguros, porque você tem uma série de regulamentações que envolvem a distribuição desses produtos para o profissional e para que esse profissional ofereça isso como diferencial para o cliente, é o de você preservar este posicionamento independente. Na medida em que eu me vinculo a uma única instituição, isso faz com que eu perca essa capacidade de ser independente. E do ponto de vista de posicionamento, isso é algo que fere a tua relação com o cliente. Então, só para citar como exemplo, como é que a gente olha para isso dentro da Tech Finance, tá? Eu estou na tela inicial da Tech Finance, tá? Então você vai ver aqui que tem os softwares que a gente usa para poder atender e entregar em consultorias. E em ecossistema, então vou até clicar para poder segmentar. Em ecossistema, a gente tem os nossos parceiros de ecossistema. Então, por exemplo, a ED Seguros é uma empresa do grupo Tech Finance que nos ajuda de forma independente, porque ela está vinculada a mais de 12 seguradoras, né? No momento que a gente grava esse vídeo, pode ser que tenham outras mais quando você estiver assistindo. E a partir do trabalho que a gente faz na ED Seguros, nós vamos buscar o seguro que melhor se adequa para esse cliente, de maneira independente, porque eu vou buscar isso dentro das empresas que compõem o ecossistema, eu não trabalho para nenhuma delas de forma exclusiva, mas eu vou buscar a melhor alternativa dentre elas para poder oferecer essa solução para o cliente, preservando esse pilar de independência. Eu não trabalho para a instituição, eu trabalho para você. Isso aqui faz muita diferença. Na ED Capital, mesma lógica se aplica a investimentos. A gente está plugado em diferentes corretoras. Isso aqui é uma barreira para o consultor que está começando, porque nem sempre eu vou conseguir oferecer investimentos para esse cliente, porque eu não tenho certificações, porque às vezes eu estou plugado em um único parceiro e nem sempre eu recebo uma remuneração por indicar esse meu cliente. E mesmo que eu tenha um cliente, pelo fato desse parceiro ser alguém exclusivo, né, por exemplo, de uma corretora XP, de uma BTG, eu não consigo garantir esse posicionamento independente, nem que ele está livre desse conflito de interesse, de que o assessor vai indicar um produto que não é bom para ele. Né? Na ED Capital a gente tem essa característica. Eu tenho diferentes corretoras de investimento e eu me plugo a uma delas de acordo com aquilo que é melhor para o cliente. O mesmo se aplica para a previdência privada, o mesmo se aplica para crédito, olhando para as instituições que estão vinculadas no ecossistema, e isso no fim do dia é um grande diferencial competitivo. Pensa que se eu uso a competição do mercado em favor do cliente, eu vou trazer aquele perfil para as empresas que fornecem crédito, que fornecem investimentos, que fornecem seguros, que fornecem previdência, e essas empresas vão precisar brigar por esse cliente. E você, né, como o guardião do planejamento financeiro, o guardião desse plano de enriquecimento, você é a pessoa que trará respaldo para o que é ofertado do ponto de vista de produto. De maneira que esse produto ele só será ofertado para o meu cliente desde que se respeite o planejamento dele. Então você tem um puta alinhamento de interesses e isso garante que, mais uma vez, você construa uma receita recorrente de qualidade, preservando o que é melhor para o cliente. E se isso dialoga com os valores que você possui, isso aqui é uma fórmula que tende a beneficiar todas as pessoas que estão envolvidas. Então vamos lá, poxa Diogo, entendi que tem uma baita oportunidade, entendi que 2026 promete para quem quer trabalhar com consultorias financeiras independentes, e isso aconteceu em 2025, aconteceu em 2026, certamente é um movimento que deve se estender pelos próximos anos, mas a gente parte daquela premissa que quem chega primeiro no lago bebe água mais limpa, né? E tendo isso em vista, a grande pergunta agora é: como é que eu me preparo, Diogo, para conquistar os meus primeiros clientes de consultoria? E aí alguns cuidados que eu acho que é importante que você tenha na hora de montar as estruturas, né? Poxa, iniciar o negócio de consultoria. Então, primeiras premissas que você deve considerar. Para começar, você não precisa, por exemplo, ter uma rede social ultra atrativa. Você não precisa montar um evento de lançamento da consultoria para poder anunciar para as pessoas que você conhece num jantar que agora você empreende com consultorias, até porque tem pessoas que nem conseguem fazer isso porque tem um vínculo com a instituição. E o que a gente enxerga como sendo primordial para este momento de início, que é quase como uma etapa de validação, é fazer com que você olhe para um único canal de captação de clientes.
E esse canal, na nossa avaliação, ele precisa oferecer as seguintes características. Primeiro, precisa ser o que oferece menor investimento para adquirir clientes. Quando eu vou para a rede social, eu dedico tempo, muitas vezes eu invisto em tráfego pago, eu falo com um cliente que está muito distante, que é um prospect frio, esse cara senta comigo e a jornada de compra dele é muito longa, o que faz com que a gente entre no segundo item. Então, primeiro, precisa ser o canal mais barato, precisa oferecer uma jornada de compra curta e o último ponto dessa tríade aqui é fazer com que a taxa de conversão seja a mais alta possível. E isso você não faz com potenciais clientes frios, você faz com potenciais clientes quentes. Então, na nossa avaliação, olhando para um método e como a gente encara isso, a gente entende que a melhor forma de começar respeita 3 coisas que são essenciais. A primeira delas é uma lista de pessoas que você conhece, que estão no seu metro quadrado e que talvez tenham até inspirado em você esse desejo de trabalhar com consultorias, que são pessoas que você conhece, e essas pessoas vão compor esse pequeno grupo de pessoas que você vai convidar para conhecer o seu trabalho. Depois, o que é que eu preciso, Diogo, para compor esses 3 itens que são essenciais? Além de uma lista de pessoas, você precisa de um método comercial para atuar. Então, poxa, como é que eu explico como é que eu vendo consultorias financeiras? Como é que eu convido as pessoas a sentarem comigo para poder conhecer o meu trabalho de consultoria? Como é que eu precifico a consultoria? Então isso é importante estar claro, você precisa ter um método para vender. Sem método você vai ficar um pouco perdido. E o terceiro item, você precisa também de um método para entregar consultorias. O que é que acontece no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês? Com quanto tempo eu entrego o projeto de consultoria que conecta com o que eu trouxe um pouco antes? Poxa, qual é o cronograma de acompanhamento para entregar o serviço consultivo? Então tudo isso também conta e faz diferença. Com esses 3 itens, você tem tudo o que você precisa para trabalhar com consultorias no menor custo possível, com a menor jornada de compra e com mais alta taxa de conversão. Trazer uma informação que talvez seja a mais importante chegando aqui ao final do vídeo. Mais uma vez, pelo histórico de vendas de consultoria, a gente entende que o mês de janeiro é um dos meses mais fortes para se vender consultoria financeira, planejamento financeiro ao longo de um ano. Porque, em linhas gerais, as pessoas elas vêm movidas desse desejo de mudar a vida, poder fazer uma viagem com a família, de comprar um apartamento, e tudo isso, no fim do dia, são decisões que envolvem dinheiro. Eu preciso de dinheiro para poder alcançar os sonhos que eu tenho. Então, se você chegou até o final desse vídeo, você está aqui e entendeu o tamanho da oportunidade, qual é o meu convite para você? Você quer entrar no mercado financeiro, você quer, de repente, seguir a tua carreira neste mercado, mas agora atuando de forma independente, empreendendo no teu próprio negócio, sendo alguém que traz mais renda para a tua família, sendo um provedor ou uma provedora. Tudo o que eu te expliquei aqui nada mais é do que parte de um grande método, que é o método da Tech Finance, que vai ajudar você a vender e entregar consultorias. São mais de 2.000 consultores no país que usam esse mesmo método, e o meu convite, ainda em 2025, mas se for em 2026 você também é muito bem-vindo, é o de conhecer a Tech Finance, que é essa plataforma por dentro. A gente tem um time de especialistas que vai ficar muito feliz em te atender e te apresentar como é que a gente ajuda consultores a construírem negócios de consultoria prósperos e ajudarem muitas pessoas no nosso país. E fora dele, inclusive, também. É isto, o convite está feito. Na descrição aqui deste vídeo haverá um botão, um link, onde você clica para poder conversar com um especialista. E quem sabe a gente não se encontra, não só nos próximos vídeos, mas também dentro da Tech Finance muito em breve. Beleza? Fico por aqui, um forte abraço para você e até a próxima.